Muito bem, sejam todos bem-vindos a esse curso livre em Teologia. Nós estamos tratando sobre a nossa disciplina aí de Bibliologia e nós vamos agora à terceira aula. Nessa terceira aula nós vamos tratar sobre os livros apócrifos e os pseudo-epígrafes. Vamos entender um pouco aí sobre esse conteúdo, que pode ser num primeiro momento um pouco até mesmo pesado, mas é algo muito importante, né, para o nosso conhecimento, para termos um melhor olhar, né, um melhor entendimento sobre isso, visto que isso pode envolver até mesmo o nosso evangelismo, quem sabe um discipulado que nós estamos fazendo com alguém, e de repente nós vamos ter que ajudar ou orientar uma pessoa que está vindo aí do catolicismo e ela quer entender um pouco melhor sobre esses livros apócrifos, né? Ela talvez já ouviu falar e ela quer um esclarecimento, talvez você mesmo já ouviu falar nesses livros, mas nunca foi a fundo verificar, né, do que se trata, de onde eles vieram, por que eles foram parar dentro do cânon do Antigo Testamento na Bíblia Católica, né? Por que eles estão ali, como se deu esse processo, né? Então nós vamos entender tudo isso nessa aula, tá certo? Então nós pedimos aí bastante a sua atenção, que você realmente avalie bem, ouça bem, preste bastante atenção, sabe? Não desista, né? Não pare no meio do vídeo, não estou entendendo. Tenha calma, né? Procure avaliar, certo? Muito importante. Nós vamos também numa espécie assim de camadas de entendimento. Você vai ver que muitas vezes nós vamos meio que repetir, várias vezes na verdade, nós vamos repetir alguns termos, mas é para quê? Para que até o final isso fique bem assentado em nosso entendimento, que possa estar claro para nós, tá certo? Então nós vamos meio que num ciclo, assim, como que numa espiral, sabe? De entendimento, de conhecimento em relação a esse assunto. Ok? Então vamos lá, os livros apócrifos e os pseudo-epígrafes. Qual a origem dos livros apócrifos? Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, né, do que se trata, sobre o que estamos falando, né? Então vamos ter um resumo inicial aí, para nós nos sintonizarmos no assunto. De acordo com os teólogos Mark Elliott e Stephen Traves, os apócrifos são um grupo de obras judaicas que jamais fez parte do cânone judaico das escrituras, ou seja, os 39 livros, né? Mas foi aceito como tendo autoridade canônica por alguns setores da igreja cristã, como por exemplo o catolicismo romano. Os evangélicos não consideram esses livros canônicos. Em algumas edições da Bíblia, esses livros aparecem como um suplemento, geralmente colocados, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Traduções católicas da Bíblia colocam esses livros entre os demais livros do cânon. Eles foram escritos entre o período que vai de cerca de 300 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Alguns também colocam, né, aproximadamente 250 a.C. até o ano 200 depois de Cristo, certo? Então você vai ter essas variações assim, certo? Mas de modo geral, aí um período aproximado do ano 300 a.C. até o ano 100 depois de Cristo, mais ou menos. É nesse período aí que foram escritos esses livros, chamados de apócrifos ou até mesmo de pseudo-epígrafes. Então nós vamos entender aí isso um pouquinho melhor. Vamos então conhecer esses termos, né? Os apócrifos, os deuterocanônicos e também os pseudo-epígrafes. Primeiramente, os apócrifos, né? Conforme nos explica a Irena Bacchus, a palavra apócrifo, do grego apócrifa, né? Significa oculto. Aplica-se a alguns livros, tanto da época do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, né? Então, oculto. Esse é o significado de apócrifos. Oculto, escondido, é algo dentro disso, certo? Veja só agora o deuterocanônico. No catolicismo, a partir de 1566, esses livros tomam o nome de deuterocanônicos, que significa o quê? O cânon secundário ou até mesmo segundo cânon. Termo cunhado ou criado pelo judeu convertido Sisto de Siena. São parte integral do texto bíblico de acordo com o decreto do Concílio de Trento, em 1546. Nós vamos ainda ter um pouco mais sobre essa questão do Concílio de Trento, mas para nós já irmos aí pensando e nos sintonizando, esse Concílio de Trento, ele aconteceu na Itália, né? E ele tinha como objetivo, né, até mesmo era uma reação à Reforma Protestante. Então esse movimento aí ficou conhecido como Contra-Reforma, ou seja, uma ação contrária ao movimento da Reforma, certo? Então os deuterocanônicos,
esse nome deuterocanônico, ele foi dado a esses livros apócrifos, ele foi dado esse nome aí lá no século XVI, certo? Então esses livros que nós, evangélicos, chamamos de apócrifos, esses livros que nós chamamos de apócrifos, no catolicismo romano, esses livros são chamados de deuterocanônicos, certo? Porque é justamente a ideia, como que se fosse um segundo cânon. Claro que isso é uma coisa bem tendenciosa, né? Isso é algo bem, digamos assim, bem manipulador, né? Certo? Mas só entenda isso, nós os chamamos de apócrifos, porém no catolicismo eles são chamados de deuterocanônicos, ok? Veja só, o que são então os pseudo-epígrafes? Além dos apócrifos, no catolicismo romano, lembre-se, eles chamam-se deuterocanônicos. Também há os livros conhecidos como pseudo-epígrafes. A Irena Bacchus, ela comenta que, quanto aos livros tardios de origem judaica que não figuram em nenhum cânon, por exemplo, a Assunção de Moisés, os Salmos de Salomão, esses livros aí que acabamos de citar, você não vai ter eles no cânon do catolicismo romano. Você não vai ter esses aqui, ó, Assunção de Moisés, os Salmos de Salomão. E você vai ver ao final da aula uma lista de 18 livros desses chamados de pseudoepígrafes, né? Você vai ver que esses livros aí, Salmos de Salomão, Assunção de Moisés, você vai ver que tem o Salmo 151. Esses livros eles não estão nesse bloco do cânon do Antigo Testamento no catolicismo. No catolicismo romano você tem 46 livros, né? No cânon hebraico, que é o cânon das edições evangélicas também, são 39 livros. Mas no catolicismo romano, o Antigo Testamento é composto por 46 livros. Então você tem 7 a mais. 7 a mais do que seria o cânon original do hebraico e que nós temos também nos setores evangélicos do cristianismo. Então eram 39, porém no catolicismo romano você tem 46, certo? Alguns livros que são chamados de pseudo-epígrafes, eles não estão nem nesse cânon do catolicismo romano e nem um outro cânon, certo? Eles são livros meio que rejeitados, tá ok? Então vamos entender aí um pouquinho melhor daí essa questão. Veja só, na tela, a Igreja Católica os considera apócrifos, ou seja, esses que nós chamamos de pseudo-epígrafes, por exemplo, a Assunção de Moisés, Salmos de Salomão, você vai ver que tem a Oração de Manassés, você vai ver que tem também o Salmo 151. Esses livros o catolicismo chama de apócrifos, certo? Nós chamamos de apócrifos aqueles livros, você vai ver que são um total de 12 a 15, no catolicismo romano são 7, esses nós chamamos de apócrifos. O catolicismo romano chama de apócrifo esses aí, ó, Assunção de Moisés, Salmos de Salomão e por aí vai. Estes aí nós chamamos de pseudo-epígrafes, tá certo? Quando eu digo nós, eu estou falando dos evangélicos, ok? Veja só, a partir do século XIX, os livros deuterocanônicos, ou apócrifos na verdade, passam a não mais fazer parte das Bíblias editadas pelas principais sociedades bíblicas, desaparecendo assim das Bíblias protestantes, né? Então veja só, a partir do século XIX, né? Século XIX, isso equivale aos anos aí 1800 e pouco, certo? Veja só. Agora um pouquinho sobre a Septuaginta, a Vulgata Latina e os apócrifos. Você vai ver que na verdade o que já está aí é uma espécie de uma sequência quase, né? A Septuaginta, a Vulgata Latina e os apócrifos, né? Você vai entender como se deu esse processo. Veja só, primeiramente sobre a Septuaginta, né? Talvez você já ouviu falar nesse nome, talvez você já ouviu falar na tradução dos 70, você tem, talvez numa leitura que você faz, você já se deparou com esse algarismo romano aqui, ó, né? O LXX, que significa na verdade 70. Então vamos entender um pouquinho o que é essa Bíblia, ou melhor, essa tradução conhecida como Septuaginta. Vamos entender um pouquinho melhor então. A Bíblia de Estudo NVI, ela nos traz uma importante explicação ao dizer que ela vai explicar então como se deu esse processo da tradução conhecida como Septuaginta. Veja só, uma tradição judaica afirma que foram quantos, né? Foram 72 estudiosos patrocinados por Ptolomeu Filadelfo, ou seja, Ptolomeu II, né? Vale lembrar que quando Alexandre o Grande, né, quando ele acabou morrendo, seus generais
cada um acabou aí tendo uma espécie de liderança em algumas regiões, né? Então, um deles aí você tem o Ptolomeu Filadelfo, ou Ptolomeu II, você tem ele aí então, ele que patrocinou essa tradução conhecida como Septuaginta, né? Isso se deu quando? Aproximadamente no ano 250 a.C. Então esses 72 estudiosos, eles foram agrupados na ilha de Faros, próxima a Alexandria, no Egito, para em 72 dias produzirem uma tradução. Qual é essa tradução? A tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Com base nessa tradição, a palavra 70 ou Septuaginta serviu para vincular-se ao nome dessa tradução. A forma abreviada do título, LXX ou 70, né, é o numeral romano equivalente ao número 70. Essa tradução também é conhecida como tradução dos 70 ou cânon alexandrino, certo? Então, a Septuaginta, ela pode ser então muitas vezes conhecida ou citada como tradução dos 70 ou cânon alexandrino. O que é a Septuaginta? Se alguém lhe perguntar ou você quiser saber mais, então a Septuaginta é o quê? É a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, que foi feita em Alexandria, né? Próximo a Alexandria, na verdade, que fica no Egito, tá certo? Então isso é a Septuaginta. E foi feito quando? Aproximadamente no ano 250 a.C. Adiante. Por trás da tradição, entende-se que, na verdade, a Torá, ou seja, os 5 livros de Moisés, é que tenha sido traduzida para o grego por volta de 250 a.C., para o uso dos judeus de fala grega em Alexandria. Veja só, sobre esse ponto de tratar-se num primeiro momento de uma tradução dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, né? Veja só, o teólogo Ezequias Soares, num livro que é justamente especialmente sobre esse assunto, o livro chama-se Septuaginta, um guia histórico e literário, lançado aí por editora Agnos, né? Então, o Ezequias Soares aí fez uma boa pesquisa, uma ampla pesquisa dentro desse assunto, e ele então, como alguém aí que é uma pessoa respeitada nesse assunto, ele vai trazer o seguinte: o que aconteceu em Alexandria, na corte de Ptolomeu II ou Ptolomeu Filadelfo, foi na verdade a tradução apenas do Pentateuco, certo? Então o argumento é o seguinte, que lá no ano 250, a famosa Septuaginta, na verdade, num primeiro momento, o que foi traduzido, na verdade, foram os 5 primeiros livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, também conhecido como Torá, certo? Então é isso que aconteceu naquele primeiro momento, certo? Veja só, o restante do Antigo Testamento e alguns livros não canônicos, ou seja, quando falamos não canônicos, nós queremos dizer que não fazem parte do cânon, não fazem parte dos 39 livros, certo? Inspirados, ok? Então, não canônico é que não fazem parte desse cânon. O nome desses livros podem ser apócrifos ou até mesmo alguns deles chamados de pseudoepígrafes. Então, voltando aqui à leitura, o restante do Antigo Testamento e alguns livros não canônicos também foram incluídos na Septuaginta, embora seja difícil apurar exatamente quando, né? Assim, os mínimos detalhes desse processo é difícil de ser apurado, certo? É difícil saber exatamente como se deu, né? Totalmente ou 100%, mas há informações, há como devagar e tentando montar um quebra-cabeça, na verdade, né? Mas observe bem o que está sublinhado aqui, ó. Alguns livros aí não canônicos, eles também foram incluídos nessa tradução da Septuaginta. Lembre-se o que é a Septuaginta. É a tradução do Antigo Testamento hebraico, os 39 livros, para o grego. Mas o que ocorreu? Nesse processo de tradução, alguns livros não canônicos, eles também foram colocados ali nessa tradução, certo? Ainda assim, ou seja, ainda que seja difícil apurar exatamente quando foi feito, né, a inclusão desses não canônicos na Septuaginta, porque no primeiro momento foi só o Pentateuco, depois é que foram feitas aí as outras partes, né? Ainda assim, ainda que não se saiba exatamente quando, nós tentaremos entender um pouco do processo de inclusão de alguns apócrifos na Septuaginta, certo? Então vamos lá. Mark Elliott e o Stephen Traves, nós já citamos aí, né? Eles argumentam que muitos judeus deste período
acreditavam que a profecia durou apenas de Moisés até Esdras, ou isso também equivale a dizer aí até a época mais ou menos aí do profeta Malaquias, que no cânon, né, você tem ali no cânon evangélico, que está baseado justamente no cânon hebraico, você tem aí o Malaquias como o último profeta, né? Depois do retorno do cativeiro, você tem Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Então esse período é aproximadamente, vamos colocar assim num número arredondado, né, para facilitar, é o período aí de 400 antes de Cristo. Então, muitos judeus já entendiam que a profecia, ou até mesmo o espírito de profecia, né, ele esteve em Israel até essa época aqui do profeta Malaquias. Depois, então, vai se iniciar esse período de 400 anos até a chegada de Cristo, aonde não foram escritos livros inspirados, ok? E o que ocorre? Os livros conhecidos como apócrifos, eles foram escritos justamente nesse período, certo? Então, isso já levanta um sinal vermelho sobre a canonicidade desses livros, na verdade, porque eles foram escritos num período em que, propriamente dentro da cultura de Israel, a profecia, a inspiração divina havia cessado. A sequência de profetas havia cessado, havia parado, certo? Assim, vários desses livros apócrifos foram atribuídos a heróis do período anterior a Esdras, tais como Salomão, Jeremias, Baruque e até mesmo dentre outros, né? Ok? Veja só, a maioria desses livros eles foram originalmente escrita, né? A maioria foi escrita em hebraico. Tidos em alta conta por alguns judeus, eles foram incluídos na tradução grega das escrituras hebraicas, lembrando, conhecida como Septuaginta. Então, nesse processo, irmão, nesse processo de tradução da Septuaginta, acabou que alguns desses livros apócrifos eles foram sendo inseridos ali, nessa tradução. Lembre-se o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, feita aproximadamente aí no ano 250 a.C. Porém, naquele momento, segundo aí algumas autoridades no assunto, né, como nós vimos, por exemplo, Ezequias Soares, no primeiro momento, ali em 250 a.C., que foi feito, na verdade, foi a tradução do Pentateuco no primeiro momento, certo? Depois, então, no decorrer dos anos, é que foram sendo traduzidas as outras partes, e nesse processo ali, esses apócrifos acabaram sendo inseridos. Por quê? Porque alguns judeus tinham uma certa simpatia com esses livros, tá certo? Então, nesse processo ali da Septuaginta, acabou que alguns livros apócrifos foram colocados no cânon do Antigo Testamento, certo? Os cristãos, agora, veja bem, os cristãos, em sua maioria de origem gentílica, naturalmente usavam as escrituras na forma que lhes era mais acessível. Lembra que gentil é aquele que não é judeu, ou seja, não tinha assim tanta afinidade com o hebraico, né? Embora havia alguns, né? Alguns mesmo sendo gentios que poderiam ter um bom domínio do hebraico, mas em sua maioria, né? A língua comum dos gentios seria o grego, certo? Então a Septuaginta, que é a tradução na língua grega, então ela caiu na mão de muitos desses cristãos. Só que qual foi o ponto? Essa Septuaginta, ela na verdade continha ali no Antigo Testamento alguns desses livros apócrifos. Então, obviamente, isso levou que muitos tiveram contatos com esses livros apócrifos, certo? Veja só, novamente aqui a leitura. Os cristãos, em sua maioria de origem gentílica, naturalmente usavam as escrituras na forma que lhes era mais acessível. Qual era? A Septuaginta grega. Septuaginta grega, no caso, né, a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. Essa era a Bíblia deles. Assim sendo, os livros deuterocanônicos, ou nós chamamos de apócrifos, né, eles ficaram amplamente conhecidos nas igrejas durante os primeiros séculos da era cristã. Então esses livros ganharam aí uma notoriedade, né, ganharam uma espécie de popularidade. Mas não porque eram inspirados, é porque foram, na verdade, traduzidos e colocados ali no Antigo Testamento, nesse processo de tradução da Septuaginta, né? Mas vale lembrar o que diz o Robert Beckwith. Ele é uma grande autoridade nesse assunto, que envolve essas questões de traduções e manuscritos, né? Nesse material dele, que é um capítulo, na verdade,
chamado Os Apócrifos, né? Em um outro material de edições Vida Nova, aí, você tem então esse capítulo chamado Os Apócrifos, onde o Roger Beckwith ele vai deixar claro que, na verdade, é muito variado o entendimento sobre como o Antigo Testamento grego, lembre-se, Antigo Testamento grego, estamos falando da Septuaginta, ou a tradução dos 70, né? E também pode ser chamado de cânon alexandrino. Alexandrino vem de Alexandria, que fica no Egito, certo? Então, olha só, novamente, é muito variado o entendimento sobre como o Antigo Testamento grego e, por consequência, agora veja bem, o latino, e aí você vai ver já já a Vulgata Latina, né, passaram a incluir os apócrifos. Então, a verdade é que é variado o entendimento desse processo. Nós estamos tentando aqui coletar informações, isso aqui é uma pesquisa, né, a partir de algumas autoridades no assunto. Nós estamos tentando montar aqui um fluxo de pensamento, como se decorreu esse processo. Mas a verdade é que é muito variada, as opiniões elas variam em relação a esse assunto, certo? Segundo diz aí uma própria autoridade no assunto, que é o Roger Beckwith, certo? Então, salvo, né, essa informação, né, levando isso em conta, né, vamos então dar aqui seguimento. Na Bíblia de Estudo NVI, nos é dito que a Septuaginta rapidamente se tornou a Bíblia dos judeus fora da Palestina, uma vez que eles, assim como os de Alexandria, já não falavam o hebraico. Dessa forma, as escrituras foram colocadas ao alcance dos judeus que já não falavam o seu idioma ancestral, no caso hebraico, bem como a totalidade do mundo de fala grega. Posteriormente, tornou-se a Bíblia da Igreja Primitiva, certo? Um detalhe importante, meus irmãos, isso aqui não significa dizer, espero que todos entendam isso, não significa dizer que isso era algo demoníaco ou coisa assim, algo ruim. Veja bem, de certa forma, a tradução conhecida como Septuaginta, ela facilitou muito o acesso à escritura daquele que não falava hebraico, sobretudo falando do Antigo Testamento. Então agora aquele que entendia somente o grego, ele poderia ler as escrituras, ele poderia ter acesso à escritura. Então essa tradução Septuaginta, na verdade, ela vem para tornar acessível a escritura do Antigo Testamento para a língua grega. Imagine que você é um cidadão daquele momento ali da história, nesse período aí, digamos, no ano 200 até o ano 100, falando agora o ano 100, cento e pouco depois de Cristo. Seria muito bom que você tivesse acesso a uma tradução que possibilitasse você entender na sua língua, no caso ali, naquele momento, a língua grega. Então a Septuaginta, nesse sentido, ela contribuiu bastante, ela colocou a escritura naquela língua que era a língua mais popular naquele momento, que era a língua grega, né? Que seria algo semelhante como o inglês hoje. Veja bem, semelhante não significa que seja a mesma coisa, dadas as proporções de cada época, né? Mas é muito popular, a língua universal, digamos assim. Assim, nesse momento, a língua universal era o grego. Então imagine que isso foi muito bom, de certa forma. A única coisa, o ponto negativo nisso, é que muitos livros apócrifos, eles foram colocados juntos nessa tradução da Septuaginta, né? Aproximadamente 15 desses livros foram colocados ali também nessa tradução, o que fez com que muitos desses cristãos e até judeus passaram agora a ter contato com esses livros apócrifos também. Por quê? Porque eles foram colocados ali no processo de tradução, certo? Mas, salvo esse ponto, entre aspas, negativo, a Septuaginta ela vem a contribuir, né? Porque colocou a escritura na língua mais acessível ali ao povo, que era, no caso, a língua grega, certo? Dentro desse ponto, o William Klein, esse material aqui, que é muito bom, por sinal, a Introdução à Interpretação Bíblica, né? Ele comenta que a Septuaginta, que contém os apócrifos, surgiu entre os judeus de fala grega no Egito. Ela provavelmente se tornou popular entre os cristãos primitivos, porque eles, qual é a questão? Porque eles sabiam ler o grego. Então, eles naturalmente conheceram os livros apócrifos, certo? Diante disso, podemos perceber que os livros apócrifos eram, de certa forma, entre aspas, populares no período intertestamentário, certo? Lembrando, o período intertestamentário é o período que vai, de modo geral, arredondando,
do ano 400 a.C. até a vinda de Cristo, certo? Então, esse período de 400 anos aproximadamente é chamado de período intertestamentário, certo? Então, o que você tem aí, né? Acabaram esses apócrifos sendo populares, né? E na época da igreja primitiva, porém, eles não eram tidos como inspirados ou canônicos. Um detalhe importante, né? Dentro do pensamento judeu, o cânon se refere ao que nós temos hoje como 39 livros. Lembre-se, você pode acessar de novo a aula de número 2, onde nós falamos sobre o processo do cânon, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Lembre-se que no cânon judaico originalmente eram 22 a 24 livros. Por que 22 a 24? Porque depende do agrupamento que era feito. Às vezes 2 livros viravam 1, às vezes 12 livros, como acontece com os profetas menores, 12 livros viravam 1. Então o cânon hebraico, originalmente, ele era 22 a 24 livros. Depois, com as variações de agrupamentos desses livros, nós temos eles hoje como 39 livros, certo? Mas, observe, trata-se do mesmo cânon, dos mesmos livros, apenas distribuídos de forma diferente, né? E esse cânon do Antigo Testamento, dentro do próprio pensamento judeu, esse cânon é fechado nesses 39 livros. Então, os apócrifos, eles não eram tidos como inspirados dentro do próprio pensamento judaico. Tanto é que você não vai ver Jesus citando, né? Jesus não vai citar os apócrifos, certo? Embora, lembre-se, a Septuaginta, a tradução hebraica para o grego, era provavelmente a Bíblia que circulava na região, né? Por causa da língua grega que era muito popular naquela época. E lembre-se que os apócrifos foram colocados juntos ali dentro dessa tradução. Então muitos irmãos tiveram contato com esses livros, mas esses livros normalmente não eram vistos como inspirados, certo? Jesus provavelmente, embora certamente tinha conhecimento da Septuaginta, mas como um judeu realmente ligado à sua cultura, ele provavelmente lidava com o cânon palestino, né? Ou esse cânon tradicional hebraico, né? Certo? Mas certamente também tinha conhecimento da Septuaginta, até mesmo dessa tradução no grego, né? Mas, só deixando claro, dentro do pensamento judeu, esses apócrifos, eles não eram vistos como inspirados, certo? Gostaríamos de antecipar que, nos apócrifos, nada existe de valor teológico que já não tenha o seu equivalente nas escrituras canônicas. Além do mais, eles contêm muitas coisas que contrariam os ensinos bíblicos. Você vai ver até o final da aula quais são, ou pelo menos algumas dessas doutrinas que você tem ali nos apócrifos, que são totalmente contrárias às escrituras canônicas, certo? Observe, porém, nem por isso esse grupo de escritos deixa de ser uma fonte valiosa de informações para o estudo do período intertestamentário, né? Então esses livros, eles têm algum tipo de valor histórico. Se você nunca lê-los, não vai fazer a diferença na sua vida, fique tranquilo quanto a isso, né? Mas aquele que de repente deseja conhecer um pouquinho mais desse período entre os testamentos, ali, esse período de 400 anos, talvez esses livros vão fornecer algum tipo de valor, de informação, de como funcionava, né, a cultura nesse período, certo? Mas se você nunca lê-los, você não vai perder grande coisa, você não vai ser prejudicado por isso de forma alguma, certo? O importante é que você tenha contato com o cânon das Escrituras, com os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, um total de 66 livros. Esses 66 livros formam o cânon, certo? Aquilo que é inspirado por Deus, ok? Então esses livros são esses livros que você deve ler, que você deve ter contato, certo? Mas aquele que, porventura, quer ampliar o horizonte de conhecimento, então de repente ele pode ter algum tipo de leitura em cima desses apócrifos e pseudepígrafes, apenas a nível de informação histórica. Mas lembre-se, não há nada ali de valor teológico que vá agregar para a sua vida, ok? Você não precisa lê-los, é só mesmo para quem de repente quer aprofundar um pouco mais os seus estudos, seu conhecimento, certo? O importante é que você tenha contato com os 66 livros da Palavra de Deus, certo? Não adianta nada alguém querer agora ir atrás dos apócrifos, querer fazer esse tipo de leitura
e a pessoa nem leu a Bíblia ainda, os 66 livros. Não estuda nem os 66 livros, que realmente é a palavra de Deus, né? Então não adianta de nada querer agora investigar os apócrifos, conhecer um pouco mais, mas na verdade eu, né, não me envolvo com o cânon, não me envolvo com os 66 livros. Então isso não vai ajudar nada. O nosso foco deve ser os 66 livros, certo? Dito isso, tendo isso em mente, se você de repente em algum momento mais adiante quiser aprofundar um pouquinho algumas questões, você pode, quem sabe, à parte, né, dar uma olhada aí, tem até Bíblias, algumas edições de Bíblias que trazem, né, esses livros apócrifos para quem quer conhecer um pouquinho mais deles, né? Talvez algumas pessoas tenham uma edição da Bíblia Católica na sua casa e ali vão conter esses livros apócrifos, certo? Mas eu digo para você, você não vai perder nada, você não precisa lê-los, certo? Então, somente para aquele que deseja talvez aprofundar alguma questão histórica, tá certo? Tenha sempre isso em mente, ok? Que isso fique aqui registrado a todos nós, certo? O que nós precisamos ler é o cânon, é o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Antigo, 39, Novo Testamento, 27, os 66 livros. É isso que nós temos por obrigação como cristão, é isso que nós precisamos ler, certo? Veja só, agora a Vulgata Latina. Saímos da Septuaginta, a tradução grega, a tradução, né, do Antigo Testamento hebraico para o grego, certo? Então agora falamos sobre a Septuaginta. Lembre-se o que aconteceu ali, quando foi feito esse processo no decorrer dos anos dessa tradução, os apócrifos, pelo menos 15 deles, foram colocados na Septuaginta. Como o povo da época, a língua predominante era a língua grega, então muitos acabaram tendo contato com esses livros apócrifos, certo? Agora vamos falar um pouquinho da Vulgata Latina. Estamos falando aqui da língua grega, agora também um pouco do latim, Vulgata Latina. A palavra vulgata vem de vulgar, né? Ou você já ouviu a expressão, talvez, nas aulas de língua portuguesa, né? O latim vulgar, ou seja, o latim popular. Talvez poderíamos até usar como exemplo, havia na época do Senhor Jesus e nesse período apostólico, o grego, né? O grego popular, ele se chamava grego koiné, grego koiné, né? Era o grego popular, o grego assim comum, né? Você tem o latim vulgar, né? Por isso que vem, ou seja, um latim mais do povo, popular. Por isso você tem a Vulgata Latina. Então é a tradução das escrituras para a língua latina, certo? Ou para o latim, ok? Então olha só, a Bíblia em latim, conhecida aí como Vulgata, ela foi traduzida por quem? Ela foi traduzida por um homem chamado Jerônimo, né? Ele, no caso, né, inseriu os apócrifos no próprio Antigo Testamento. Mas você já vai ver que o Jerônimo teve um pouco de resistência quanto a esses livros apócrifos, certo? Veja bem, Paulo Anglada já é falecido, faleceu alguns poucos anos atrás. Esse material aqui, Sola Escritura, né? Ele comenta que, ao traduzir a Vulgata, a pedido do bispo de Roma, no caso Damaso, Jerônimo também incluiu alguns livros apócrifos. Mas veja bem, ele não o fez, contudo, por considerá-los canônicos, mas apenas por considerá-los úteis, como, olha só, fontes de informação sobre a história do povo judeu, que é aquilo que falamos anteriormente. Eles contêm algum valor histórico, eles têm uma importância histórica nesse sentido, até mesmo algum tipo de sabedoria popular também, né? Questões culturais. Então, nesse sentido, eles podem contribuir, certo? Mas lembre-se, não são canônicos, não são inspirados. É como um livro atual que você vai ler, que ele vai lhe contribuir de repente com algum tipo de informação, mas esse livro que você compra numa livraria, ele não é inspirado por Deus, certo? Você vai ler um livro hoje de um bom teólogo, ou até mesmo um historiador, um arqueólogo, você não está lendo um livro canônico, você não está lendo algo inspirado por Deus, mas você pode estar lendo algo que vai contribuir até mesmo com um pouco de edificação, com um pouco de conhecimento, algo nesse sentido. Então esses apócrifos, né, nesse sentido eles eram considerados úteis, com algum sentido de valor histórico, informações sobre o povo judeu daquela época, né? Inclusive nesse período ali, no ano 100 e pouco, por ali aproximadamente, no ano 100 e pouco antes de Cristo, você tem o período conhecido como Revolta dos Macabeus, né? Por isso que você tem um livro apócrifo conhecido como Primeiro e Segundo Macabeus, né?
Então você tem ali esse período chamado de Revolta dos Macabeus. Então nesses livros apócrifos você vai ter como aconteceu esse processo ali dessa Revolta dos Macabeus. Então veja bem, o que o Jerônimo, e também essa foi a ideia adiante em muitos casos, considerava esses livros úteis, com algum valor histórico sobre o povo judeu, mas esses livros não eram considerados inspirados, certo? O Norman Geisler e o William Nix, eles pontuam que, olha só, Jerônimo, o grande erudito e tradutor da Vulgata Latina, e vale lembrar que o Jerônimo, você vai estudar um pouco sobre ele na história da igreja, o Jerônimo ele era na verdade, um grande erudito, um grande acadêmico, né? Não era necessariamente um pastor, um homem do povo, né? Embora a sua tradução, a ideia era essa, né? Colocar a Bíblia meio que numa linguagem acessível às pessoas, só que na língua latina, né? Mas ele é um cara mais acadêmico, ele é um cara mais erudito, certo? Um homem muito versado, né? Um homem que inclusive morou durante um tempo em Belém, né? Esse homem, então o Jerônimo ele teve acesso, de certa forma, um bom conhecimento na língua hebraica, por isso que a sua tradução, especialmente do Antigo Testamento, ela ficou boa. O Novo Testamento, traduzido aí pelo Jerônimo, segundo alguns estudiosos, ele teve ali alguns problemas, né? Precisou ser feito aí algumas correções daí, na época da Reforma. Mas o Antigo Testamento, ele de fato dominava muito bem o hebraico, né? Então, olha só, o Jerônimo, esse homem que acabei de falar, esse erudito, né? Esse homem muito versado, né? Ele foi o tradutor da Bíblia, né? Para a Vulgata Latina. Ele rejeitou a canonicidade dos apócrifos, ou seja, esses livros apócrifos, o Jerônimo, pessoalmente, ele não os via como inspirados, ele não os tinha como inspirados, né? O Jerônimo afirmou que a igreja os lê, veja bem, para exemplo de vida e instrução de costumes, mas não os aplica para o estabelecimento de qualquer doutrina. Por quê? Porque não são inspirados, porque não, né? O próprio Jerônimo, né? O próprio Jerônimo, veja bem, ele fez a tradução a pedido do bispo de Roma. O próprio Jerônimo, ele não considerava esses livros inspirados, né? Não os tinha por inspirados. A princípio, Jerônimo recusou-se até mesmo a traduzir os livros apócrifos para o latim, mas posteriormente fez a tradução apressada de alguns deles. Depois da sua morte, veja bem a expressão, e por cima do seu cadáver, os apócrifos foram então introduzidos na sua Vulgata Latina, né? Veja bem, aquele que foi o tradutor da Vulgata Latina, ele não tinha esses livros apócrifos como inspirados, né? Eram livros com algum tipo de utilidade a nível histórico, né, de costumes, mas não eram inspirados. Assim entendia o Jerônimo. Porém, meio que, digamos assim, entre aspas, forçadamente, ele acabou traduzindo algum deles. E depois, após a sua morte, esses livros foram definitivamente incluídos na Vulgata Latina, né? Certo? Veja bem, a Bíblia arqueológica destaca que, olha só, quando Jerônimo publicou a sua tradução latina da Bíblia, ou seja, a Vulgata, ele se baseou na Bíblia hebraica e fez cuidadosa distinção entre os escritos canônicos e o grupo de escritos que primeiramente designou apócrifos, certo? Então, o Jerônimo, quando foi fazer a sua tradução chamada de Vulgata, ele traduziu direto do hebraico, direto do Antigo Testamento hebraico. Veja bem, não a Septuaginta, não a tradução grega. Ele traduziu diretamente do hebraico. E ele se preocupou em fazer essa distinção, em separar aqueles livros apócrifos dos livros inspirados. Então foi uma atitude bem interessante e até mesmo bem responsável da parte dele, né? Veja bem só adiante aí. De acordo com Roger Beckwith, a Vulgata foi traduzida do original hebraico, né? No entanto, a tradução anterior à Vulgata, observe aqui, a Vetus Latina, ou seja, latim antigo, foi vertida a partir do Antigo Testamento grego, a Septuaginta, certo? Então você tem a Vulgata, estamos falando agora da língua, as traduções para o latim, certo? Pelo menos duas delas, a Vulgata e a Vetus Latina. A Vetus Latina vem antes da Vulgata. O Jerônimo, quando traduziu a Vulgata, ele se baseou no hebraico, no original hebraico, Antigo Testamento hebraico. A Vetus Latina, que havia vindo um pouquinho antes, ela se baseou na Septuaginta, que
que era a tradução grega. Lembre-se que falamos anteriormente que a Septuaginta, né, nesse processo, no decorrer dos anos, lá na Septuaginta foram colocados os livros apócrifos. Então, quando a Vetus Latina pega para traduzir o Antigo Testamento, ela vai pegar baseado na Septuaginta. E logo, esses livros apócrifos vão passar agora para a língua latina também. O Jerônimo, que fez a Vulgata, ele se preocupou em separar os apócrifos dos inspirados, certo? Então você tem a Vulgata das mãos de Jerônimo, com a preocupação de separar os apócrifos do cânon. A Vetus Latina, ou seja, o latim antigo, ela não separou, ela pega da Septuaginta e logo esses apócrifos vão entrar junto no processo de tradução, certo? Ok? Veja só o que dizem aí o Geisler e o Nix, né? Eles comentam que, embora o latim fosse a língua oficial, bem como a língua do mercado no Ocidente, o grego reteve a sua posição de língua literária em Roma e no Ocidente até o século III depois de Cristo. Olha só, o grego era a língua literária, o latim a língua dos militares e do mercado. Por volta do século III, muitas versões das escrituras em latim antigo, lembra aqui, ó, a Vetus Latina, né? O latim antigo, já circulavam no norte da África e na Europa. Olha só, sinal de que os cristãos locais haviam começado a expressar o desejo de ter as escrituras em latim já no século II depois de Cristo. Visto que, olha só qual é o detalhe, no século III, você já tinha, século III equivale aos anos 200 e pouco depois de Cristo, certo? O século II equivale aos anos 100 e pouco depois de Cristo, ok? Então, se no século III você já tinha traduções em latim antigo, aí, versões em latim circulando, né, em algumas regiões do norte da África e Europa, é porque já no século II, né, o pessoal já começou a fazer aí essas traduções, já começou a expressar o desejo de ter, certo? Isto que expressa-se o desejo, vai atrás, se empenha, e com o tempo depois você tem isso sendo distribuído aí, colocado na mão de muitas pessoas, certo? Então veja bem, há esse processo do grego e do latim, estamos aí nesse processo aí de línguas, né? O grego, a língua da literatura, mas o latim já está chegando agora com grande força, e as pessoas são desejosas de ter a Bíblia, a Palavra de Deus, também no latim, certo? Veja bem, agregando mais detalhes a esse ponto que acabamos de ler, o Greg Ellison, ele observa que a partir do segundo século depois de Cristo, segundo século depois de Cristo equivale ao ano 100 e pouco, certo? Empreendeu-se uma tradução latina de toda a Bíblia, ou seja, a Vetus Latina, refletindo a troca do grego pelo latim, como língua universal do Império Romano, certo? Então, o latim agora ele vai ganhando muita força, e agora a Bíblia vai sendo traduzida para o latim. Essa Vetus Latina, lembre-se, ela foi traduzida a partir da Septuaginta, que continha os livros apócrifos, certo? A Vulgata, traduzida pelo Jerônimo, ele fez a separação entre os apócrifos e os canônicos, ok? Então vamos adiante aqui. A versão do Antigo Testamento traduzida foi a Septuaginta. Aqui, ó, voltando, para ficar bem claro isso aqui, né? Veja bem aqui. Essa troca do grego pelo latim como língua universal do Império Romano. Quando foi feita essa Vetus Latina, que é anterior, é antes da Vulgata, mas estamos falando da mesma língua, o latim, ok? Mas a Vetus Latina, ela é antes da Vulgata. A Vetus Latina, adiante aqui, a Vetus Latina, a versão, ela usou, né, a versão do Antigo Testamento traduzida, quando ela foi fazer, foi a Septuaginta, não a Bíblia Hebraica. Quando a igreja começou a adotar o latim como sua língua, a tradução latina, que incluía os apócrifos, tornou-se a sua Bíblia, certo? Lembre-se o que aconteceu com a Septuaginta, que tem o seu lado muito bom, né, que colocou a Bíblia agora na língua grega,
e as pessoas tiveram acesso, na verdade. Só que lembre que no processo da Septuaginta os apócrifos entraram juntos. Agora, você tem a Vetus Latina sendo traduzida, é a tradução para o latim. Só que a Vetus Latina pegou da Septuaginta. Logo, então, os apócrifos já entraram juntos também nessa tradução latina. Isso fez com que as pessoas que antes também já tiveram contatos com os apócrifos por conta da tradução para o grego, né? Agora, aqueles que vão receber a tradução em latim ali, também já vão ter contato com esses apócrifos. Então isso envolveu muito esse processo de tradução. Na hora de traduzir, se colocava junto esses livros apócrifos, certo? Então, a Septuaginta, a Vetus Latina, elas colocaram esses apócrifos. Lembre-se, o Jerônimo, o tradutor da Vulgata, da parte dele, pessoal, ele separou os apócrifos do cânon. Mas, quando ele morreu, lembra disso? Quando ele morreu, os apócrifos foram colocados também na tradução dele chamada de Vulgata, certo? Seguindo adiante, em 382 d.C., o bispo de Roma, né, o Damaso, ele convidou o Jerônimo para iniciar uma nova tradução para o latim. Essa então foi a Vulgata Latina. Lembre-se, falando as traduções para o latim, as mais conhecidas anteriormente ali na língua latina era a Vetus Latina. Depois, alguns anos adiante, é que foi surgir a Vulgata do Jerônimo, certo? Quando começou o seu trabalho, olha só, o Jerônimo, né? Quando ele começou o seu trabalho no Antigo Testamento, Jerônimo percebeu que uma tradução correta exigia um original em hebraico e não a Septuaginta em grego. Assim, ele começou a traduzir a Bíblia hebraica e teve de confrontar as diferenças óbvias entre ela, né? A Bíblia hebraica, os 39 livros de fato canônicos inspirados, né? Mas havia uma diferença com a Septuaginta, né? Que é a tradução para o grego. Lembre-se, a Septuaginta continha aproximadamente 15 livros apócrifos. Aqui, a Bíblia hebraica, os 39 livros, não. Aqui está o cânon. Aqui você tem uma tradução desse cânon, porém sendo acrescentado aí os apócrifos, certo? Diante disso, de maneira bastante resumida, podemos dizer que em algum momento, ou seja, aí, aproximadamente entre 250 a.C. até o ano 400 d.C., em algum momento os livros e os textos que não integravam a Bíblia hebraica, ou seja, os livros apócrifos, foi o que aconteceu assim, ó, acabaram adicionados ao Antigo Testamento grego, a Septuaginta, e de lá passaram para a Vetus Latina, que adiante e de forma meio forçada foram colocados ou alocados na Vulgata Latina, a tradução do Jerônimo. Lembra depois da morte do Jerônimo, né? Você tem mais ou menos, irmãos, mais ou menos essa sequência aqui. A Septuaginta, o Antigo Testamento para o grego, a Septuaginta, colocou os apócrifos. Depois a tradução para o latim, chamada de Vetus Latina, também colocou ali os apócrifos. E a Vulgata Latina do Jerônimo, né? No primeiro momento o Jerônimo resistiu, né, a colocar esses apócrifos, mas meio que forçadamente isso acabou entrando depois também, certo? Então isso foi ganhando força, né? Foi ganhando força aí pelos anos que vieram adiante. E agora então, vamos a esse período aqui, ó, a Idade Média, até chegar à época da Reforma. Ou seja, aproximadamente o ano 500 depois de Cristo até o ano 1500. No final do quarto século, Jerônimo considerou necessário destacar, com grande ênfase, a distinção entre os apócrifos e os livros inspirados do Antigo Testamento. Embora, como já vimos, na Vulgata foram adicionados os apócrifos, né? Meio que por resistência, mas acabaram sendo, né? E uma pequena parte de escritores continuou fazendo a mesma distinção durante toda a Idade Média. Então, uma pequena parte fazia essa separação entre apócrifo e livro canônico, que é a mesma separação que o Jerônimo, na verdade, fazia, né? Uma pequena parte fazia essa separação, certo? Ocorre que a maioria não. Porém, nesse período, no caso da Idade Média, a versão abertamente usada pela Igreja foi o quê? Foi a Vulgata Latina. A partir dela e da Septuaginta, também foram feitas outras traduções. Então você imagina que agora, a essa altura, a Vulgata Latina e a Septuaginta, elas eram muito comuns, né? Elas eram muito utilizadas.
e algumas outras traduções foram feitas a partir delas. Lembre-se qual é o detalhe? É que nelas agora você tem os apócrifos já. Aqui, nessa altura, você já tem os apócrifos, aqui você já teve sempre os apócrifos, que eram 15, né? E agora, as traduções adiante nesse período da Idade Média, as traduções que vão ser feitas, muitas delas, são feitas a partir da Vulgata e feitas a partir da Septuaginta. Isso quer dizer que os livros apócrifos acabaram sendo propagados nesse período. O Paulo Anglada nos lembra que, por uma ironia da história, a Vulgata de Jerônimo, o qual não considerava canônicos os livros apócrifos, ela acabou vindo a ser a principal responsável pela inclusão desses mesmos livros no cânon católico romano, certo? No entanto, quando rompeu a Reforma, a maioria dos protestantes resolveu seguir o cânon original em hebraico, ao passo que Roma, no Concílio de Trento, em 1546, e mais recentemente no Concílio Vaticano, no século XIX, confirmou o cânon alexandrino, ou seja, a Septuaginta. E lembre-se qual é o detalhe? A Septuaginta inclui os livros apócrifos, certo? Vamos lá. Então, a essa altura, devemos nos perguntar, por que o catolicismo romano situou os apócrifos no mesmo nível dos livros inspirados do Antigo Testamento? Por que foi feito isso? Né? Por que esse valor aos apócrifos? Por que colocar esses livros ali, né, no meio, junto com os livros canônicos de verdade mesmo, né? Por que os apócrifos estão ali? Agora falando aqui do catolicismo romano, certo? Veja só. Sendo que a reforma avançou por toda a Europa, né, conforme comenta o Beckwith, no Concílio de Trento, durou esse período aqui, esse tempo aqui durou o Concílio de Trento, né? A Igreja de Roma tentou abolir a diferença e situar os apócrifos, com exceção aí de 1ª e 2ª Esdras e oração de Manassés, no mesmo nível. Então, o catolicismo, a Igreja de Roma, situou os apócrifos no mesmo nível dos livros inspirados do Antigo Testamento. Isso se deu como consequência de 3 fatores. A exaltação da doutrina da tradição oral por parte de Roma, seu entendimento de que a Igreja veja bem, estamos falando aqui do catolicismo romano, ok? Seu entendimento de que a Igreja é capaz de criar escrituras e a sua aceitação de certos conceitos controvertidos, em especial as doutrinas do purgatório, das indulgências, da justiça das obras como contribuição para a justificação. Essas doutrinas foram criadas, na verdade, né? Conceitos que foram criados com base em algumas passagens dos apócrifos. Esses ensinos deram apoio à reação do catolicismo romano contra Martinho Lutero e outros líderes da Reforma Protestante, iniciada em 1517, quando Martinho Lutero, né, ele afixou as suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg. Né? Então ali estourou, digamos assim, a Reforma Protestante. O catolicismo romano faz o quê? Ele vai encontrar nesses livros apócrifos as bases para defender algumas doutrinas que eles mesmos foram que criaram, né? O catolicismo romano que criou essas doutrinas aqui, certo? Você não tem essas doutrinas na escritura. Elas foram criadas por quê? Onde é que eles vão encontrar base? Vão encontrar base nos livros apócrifos, certo? Como os livros apócrifos vieram parar ali? Lembra da Septuaginta? Lembra da tradução latim, a Vetus Latina, que se baseou na Septuaginta? A Septuaginta tinha os livros apócrifos, lembra? A Vetus Latina traduziu para o latim, já colocando os apócrifos. Lembra da Vulgata Latina do Jerônimo? Meio que depois da morte de Jerônimo, e meio que forçadamente, a Vulgata também acabou tendo os apócrifos. E lembre-se então que a Vulgata Latina e a Septuaginta, ambas contendo os apócrifos, elas foram muito influentes no período da Idade Média, principalmente a Vulgata Latina. Muitas traduções foram feitas a partir da Vulgata Latina e também da Septuaginta. Isso significa que essas traduções, na sua maioria pelo menos, né, não significa que todos fizeram isso, mas muitas dessas traduções acabaram também propagando os livros apócrifos no cânon, certo? E isso avançou pela Idade Média. Quando isso chega nesse período aqui, no século XVI, quando estoura a Reforma Protestante,
Então o catolicismo, visto que esses livros já circularam pela Idade Média, o catolicismo vai encontrar nesses livros apócrifos algumas bases. Lembre, os apócrifos não são inspirados. Então eles vão pegar nesses livros algumas bases para defender essas doutrinas que eles mesmos acabaram criando, né? Conforme comentam Geisler e Nix, duas das principais doutrinas que suscitaram polêmicas durante a Reforma encontram respaldo nos apócrifos. Por exemplo, as orações pelos mortos, né? Você tem no livro de 2 Macabeus, e também a salvação pelas obras. Você encontra no livro de Tobias, certo? Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Esses livros apócrifos, eles não são inspirados. Mas o catolicismo romano, em 1566, veja bem, o Concílio de Trento, ele se deu definitivamente ali, a ênfase nos apócrifos aconteceu em 1546. Mas em 1566, esses livros chamados de apócrifos, agora eles vão receber um outro nome. Um nome bem mais elegante, vamos dizer assim. Um nome bem mais com um ar de inspirados. Eles vão ganhar o nome no catolicismo de deuterocanônicos, que seria a ideia de um segundo cânon, certo? Mas esses livros são apócrifos. Esses livros são não inspirados. Mas para colocar na mão do povo como se fosse algo inspirado, então eles ganham o nome agora de deuterocanônicos, ou seja, uma espécie de um segundo cânon que chegou às nossas mãos, certo? Perceba que isso tudo foi uma grande estratégia, na verdade, né? Por isso, né, os reformadores, eles fizeram dessa distinção entre os 39 livros canônicos da Bíblia hebraica, dos livros apócrifos, parte importante de sua doutrina da Escritura. Legal isso aqui, meus irmãos. Os reformadores, eles cuidaram agora em separar os 39 livros do cânon hebraico dos livros apócrifos. Processo que o Jerônimo lá atrás já também estava tentando fazer. Acontece que ele morre, né? Os apócrifos são colocados na Vulgata e isso ganha força em toda a Idade Média. Quando chega na Reforma, os reformadores, por estarem inseridos dentro de um movimento, né, que foi a Renascença, né, e havia ali também nesse período aí de 1500, né, quando rompe aí esse período da Renascença também, uma das questões que envolvia ali a parte cultural, a parte do conhecimento, era um retorno às fontes, um retorno aos clássicos, né, e isso levou muitos a retornarem ao hebraico e ao grego também, né. A expressão latina era ad fontes, ou seja, direto às fontes, né? Então os reformadores, aí século XV, século XVI, eles estão inseridos neste movimento chamado Renascença, que traz muita ênfase às obras antigas, aos clássicos, o grego principalmente, né? Mas também aí envolve o hebraico, e eles agora vão ter um acesso direto, eles vão se preparar, vão estudar, vão ler, né? Vão se empenhar para que tenham acesso direto ao hebraico e direto ao grego também. Então os reformadores se preocuparam em fazer de novo agora essa distinção entre os apócrifos e também os livros inspirados. Os inspirados, os 39 livros do Antigo Testamento, certo? No catolicismo romano, você não tem 39, você tem 46 livros no Antigo Testamento. Você tem 7 a mais, que são os 7 apócrifos. No catolicismo romano, esses 7 apócrifos são chamados de deuterocanônicos, certo? Por quê? Porque se você chamar de apócrifo, não vai ter o mesmo impacto, vai ter um impacto negativo. Mas se você chamar de deuterocanônico, lembra o que quer dizer deuterocanônico? Quer dizer segundo cânon. Então isso vai ter um impacto positivo, certo? Perceba que foi uma estratégia muito bem armada, né? Para colocar esses livros apócrifos na mão do povo. Quando o povo, né, poucos inclusive, tinham acesso à Escritura, né, por isso nós devemos agradecer a Deus pela reforma. A reforma vai trazer a Bíblia para a mão do povo. Então, quando aquelas pessoas, num primeiro momento, pela influência do catolicismo, eles iam ter algum tipo de contato ou ouvir algum tipo de ensinamento da Escritura, eles iriam ouvir com os apócrifos juntos. E nos apócrifos, o catolicismo romano vai buscar base e passagens
para defender as suas doutrinas errôneas. Dentre elas, a doutrina do purgatório, das indulgências, da salvação por meio de obras, né? Ou pelo menos a contribuição das obras para a salvação, e por aí vai, certo? Então esses ensinos errôneos, essas heresias, vão ter suas bases nos livros apócrifos, que o catolicismo romano apelidou de deuterocanônicos, certo? Martinho Lutero contestou certas passagens apócrifas, como, por exemplo, segundo Macabeus, texto usado pela Igreja Católica Romana para sustentar a doutrina do purgatório e a venda de indulgências. Em sua tradução da Bíblia para o alemão, isso aconteceu em 1534, Lutero imprimiu os livros apócrifos num suplemento separado, em vez de intercalá-los nos livros canônicos. Veja o cuidado de Lutero, né? Você já lembra até o cuidado que o Jerônimo também tinha, de certa forma, né? Embora depois acabou sendo aí, digamos assim, foi passado por cima dele, né? E foi colocado os apócrifos lá na Vulgata. Mas o Lutero, ele teve essa preocupação agora aí no século XVI, quando ele foi traduzir a Bíblia, quando ele foi colocar a Bíblia na língua do povo alemão, e uma tradução para o alemão bem do povo mesmo, foi isso que Lutero fez, e graças a Deus por isso, né? Então Lutero já se preocupou em separar esses apócrifos daquilo que é o cânon. Os apócrifos, lembre-se, não são necessariamente livros do demônio, ou livros satânicos, livros de bruxaria, né? Embora você vai ter passagens ali que até ensinam algumas coisas parecidas com magia, você já vai ver. Mas, no modo geral, eles não são livros do demônio, né? Eles têm utilidade histórica, né? Então, os reformadores fizeram o quê? Para preservar esses apócrifos no sentido de informação histórica, informação de costumes do povo judeu daquela época, do período intertestamentário, o que eles faziam? Uma atitude muito interessante, muito sábia. Eles separavam esses apócrifos, colocavam eles à parte, separavam do cânon, separavam daquilo que realmente era escritura. Então isso foi uma atitude muito inteligente, muito sensata, muito sábia, né? Foi isso que o Lutero fez na sua tradução da Bíblia para o alemão aí na língua do povo, né? Ele separou os apócrifos, ele colocou à parte, né? Olha só agora, o Concílio de Trento é na Itália, né? Em 1546, rejeitou a distinção de Lutero, obviamente, né? Que eles iriam rejeitar, né? E decretou que os apócrifos são o quê? Olha só a jogada da linguagem, né? Olha como, sabendo ser esperto e usar a linguagem, usar a artimanha, é possível enganar as pessoas, né? Então, o catolicismo decretou que os apócrifos são, na verdade, o quê? Deuterocanônicos, ou seja, eles pertencem a, entre aspas, um segundo cânon. Como que se, bem assim, usando uma linguagem popular, né? Esses livros não são apócrifos, esses livros na verdade são deuterocanônicos, né? É um segundo cânon que chegou até nós. Veja, essa é a linguagem aí que aconteceu dentro do catolicismo para tentar barrar a distinção que Lutero e outros reformadores estavam fazendo, né? Essa investida do catolicismo, ela foi chamada de contra-reforma, ou seja, uma reação contrária ao avanço da reforma protestante. A reforma protestante foi uma bênção de Deus. Trouxe, dentre tantas coisas, trouxe agora a escritura para a mão do povo. Então as pessoas tinham agora um livre exame da escritura, ou melhor dizendo, um livre acesso à escritura, né? Não era uma livre interpretação, ou seja, não era cada um interpretar e ler como quiser, mas todos agora tinham um livre acesso à escritura, né? Agora você poderia ler a palavra de Deus, pelo menos falando naquele contexto do Lutero, poderia ler a escritura na sua língua, no alemão no caso, né? E um alemão que o povo entendia. Então, graças a Deus pela reforma que colocou a Bíblia na mão do povo, né? Mas isso obviamente não agradou o catolicismo romano. Eles investiram pesado. No Concílio de Trento, em 1546, eles vão então decretar que esses livros apócrifos, eles são na verdade o quê? Eles são livros deuterocanônicos, né? Eles são livros que é uma espécie de um segundo cânon que chegou pra gente. E aí eles tentam colocar isso agora na mão das pessoas, né? Mas os reformadores não, eles separaram os apócrifos do cânon hebraico, certo? Olha só, os deuterocanônicos
os deuterocanônicos dos católicos romanos, que hoje fazem parte do cânon do Antigo Testamento católico, são, em linhas gerais, equivalentes aos apócrifos dos protestantes, certo? Então, no catolicismo romano, esses 7 livros a mais, que você pode, se você tem uma edição de Bíblia católica em casa, ou você pode comprar numa livraria, você vai ter ali 7 livros a mais no Antigo Testamento. Esses livros, na verdade, são chamados no catolicismo agora de deuterocanônicos. Porém, nós sabemos, né, os evangélicos sabem, e até mesmo os próprios, muitos talvez judeus vão trabalhar assim, que na verdade são livros apócrifos, não fazem parte do cânon hebraico. Eles têm utilidade histórica e utilidade de costume, questões culturais, mas não são inspirados por Deus, não são inspirados, não são inspiração divina, certo? No catolicismo, esses livros recebem o apelido de deuterocanônicos, certo? O Greg Ellison, ele explica que no Concílio de Trento, a Igreja Católica Romana reagiu a essa rejeição protestante dos apócrifos. O concílio tentou corrigir os, entre aspas, erros protestantes, reafirmando o cânon católico das Escrituras, que incluía os livros apócrifos, certo? Então esse movimento aí do catolicismo ficou conhecido como Contra-Reforma, uma tentativa de parar, né, a reforma protestante. Em outras palavras também, isso inclui dizer que a tentativa era impedir que o povo tivesse o real acesso à escritura, realmente ao cânon, aos livros inspirados, né? E ainda mais na língua deles. Lembra que nesse período da Idade Média, o latim é a língua predominante. Só que o povo, na sua maioria, não tinha entendimento disso, né? Então eles recebiam aquilo que lhes era passado, visto que o acesso à escritura era muito fragilizado, né? E aí quando recebem a Bíblia na sua língua, agora então o povo, agora a dona de casa, agora o trabalhador comum, eles vão ter acesso à escritura, certo? E isso vai fazer com que eles conheçam a verdade de fato. Como disse o Senhor Jesus, né? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E isso é ótimo, graças a Deus por isso, né? Acontece que o catolicismo romano, obviamente, não ficou contente com isso e vai tentar agora atacar a reforma protestante. E esse movimento de ataque, esse movimento de rompimento, chama-se Contra-Reforma, certo? E no meio disso tudo, tem o Concílio de Trento, em 1546, que tenta agora, então, afirmar que os apócrifos, na verdade, são inspirados. Veja só, na mesma linha de argumentação, o Geisler e o Nix, eles destacam que, em 1546, ou seja, somente 29 anos depois que Lutero divulgou suas 95 teses, o Concílio de Trento elegeu, ou melhor, elevou os apócrifos, a parte deles que favorecia a posição do concílio, ao nível de escrituras inspirada, dizendo o quê? Olhe só a alegação do catolicismo naquele momento. Eles dizem assim: o sínodo recebe e venera todos os livros, incluindo os apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos, considerando que um único Deus é autor de ambos, como ditados ou pela própria palavra de Cristo ou pelo Espírito Santo. Olha só a ameaça que foi feita aqui, ó. Se alguém não recebe como sagrados e canônicos os referidos livros inteiramente em todas as suas partes, conforme usados pela leitura na Igreja Católica, olha aqui a ameaça, que seja anátema. Sabe o que quer dizer anátema? A palavra grega quer dizer amaldiçoado, que seja maldito, que seja declarado maldito, né? Certo? Então aqui você tem uma ameaça, você tem aqui um tipo de um autoritarismo tentando colocar uma pressão, né? Para quê? Para que todos acreditassem que esses livros apócrifos, na verdade, a ideia era então que eles acreditassem que esses livros também eram inspirados. Por quê? Lembra que nesses livros é que o catolicismo encontrou, né, as bases para defender as doutrinas do purgatório, salvação por meio das obras e outras doutrinas também, né? Orações pelos mortos, tudo isso envolvia as indulgências, envolvia inclusive muito ganho de dinheiro, envolvia enriquecimento, poder,
dominação política e por aí vai, né? Então houve uma ameaça, né, uma tentativa de forçar a aderência a esses livros apócrifos, certo? Porque justamente esses apócrifos eram coniventes com as doutrinas que o catolicismo havia criado, né? Essa posição do catolicismo aqui, ó, essa ameaça, né? Essa posição de canonização dos apócrifos, ela foi reafirmada pelos concílios Vaticano I, no século XIX, e Vaticano II, no século XX, certo? Assim, os protestantes foram ameaçados com condenação da igreja, no caso do catolicismo, por usar a Bíblia sem os apócrifos. Lembra, os reformadores separaram, né? Apesar dessas ameaças, as igrejas protestantes continuaram insistindo em uma escritura canônica que não contivesse os apócrifos. Graças a Deus por isso, né? Por isso que você tem hoje na sua mão, se a sua edição é ligada a movimentos da Reforma Protestante, né? E aí digamos, vamos usar o termo aqui, realmente evangélico, né? Que é um retorno ao Evangelho, à Escritura, aos ensinamentos do Senhor Jesus e dos apóstolos, né? Por isso nos chamamos evangélicos. Então você pode olhar que você tem os 39 livros do cânon hebraico, os 39 livros inspirados, certo? Você não tem ali os apócrifos. Se você pegar uma edição do catolicismo romano, você vai ter ali 7 livros a mais, os livros chamados de apócrifos. O catolicismo romano quer que, acredite-se, que esses livros são também inspirados, porque lá nesses livros você vai encontrar amparo para doutrinas errôneas, para doutrinas antibíblicas. Se você, e de repente você talvez me ouve nesse momento e você faz parte, quem sabe até do catolicismo romano, quem sabe esse material, quem sabe esse vídeo está chegando até você. Eu peço que você considere, que você reflita, você tem acesso à Escritura hoje. Você mesmo pode abrir a Palavra de Deus e verifique, e faça uma pergunta a você mesmo. Por que somente nesses 7 livros você vai encontrar algumas doutrinas que você foi ensinado? Por que somente nesses 7 livros? Por que só em Tobias, em Macabeus, em Judite? Por que só nesses livros você encontra algumas dessas doutrinas que você foi ensinado, certo? Se você olhar, se você tirar esses 7 livros, essas doutrinas que você aprendeu dentro do catolicismo, elas desaparecem. Elas não encontram base nos 39 do Antigo e 27 do Novo. Essas doutrinas antibíblicas, que talvez você, que está ligado ao catolicismo, me ouve nesse momento, se você tirar os 7 livros, essas doutrinas desaparecem. Então pense bem, reflita, você é uma pessoa inteligente, você tem essa possibilidade. Faça esse exercício, pense um pouco, ouça bem o que estou falando a você, verifique se isso não é verdade, né? Procure investigar, procure avaliar. Isso vai ser libertador para você, certo? Eu creio que você quer ficar com as Escrituras. Eu creio que você quer ter nas suas mãos aquilo que Deus falou, certo? E então você busque, procure se informar. Os 39 livros do Antigo Testamento, este é o cânon hebraico, certo? Você deve ter uma tradução, se você está ligado ao catolicismo, você tem uma tradução do Antigo Testamento que você não tem 39, você tem 46. Eu já vou mostrar já para você aonde você vai encontrar esses livros. E se você pegar e tirar esses livros dali, acabou-se a doutrina do purgatório, acabou-se a doutrina de salvação pelas obras, acabou-se muitas outras doutrinas que o catolicismo ensinou para você muitas vezes, certo? Então vamos lá, preste atenção a isso, né? Isso é muito importante. Por isso devemos ser gratos a Deus por ter usado homens e mulheres no período da Reforma, pois, conforme nos lembra o pastor e teólogo Paulo Anglada, a obra dos reformadores foi maior do que se pode pensar à primeira vista. Eles não apenas redescobriram, veja bem, pela graça e providência divina, obviamente, não é porque eles eram os bonzões, né? Isso tudo é a graça de Deus, é a providência de Deus naquele momento da história, né? E graças a Deus por isso, né? Mas voltando aqui então, eles não apenas redescobriram, né, as doutrinas básicas do Evangelho, como a doutrina da salvação pela graça mediante a fé. Eles redescobriram também o cânon, lembra? O cânon do Antigo Testamento, né? Baseado realmente no hebraico, os 39 livros, certo? Então isso foi algo maravilhoso. Quando Lutero então vai colocar a Bíblia na língua alemã, no alemão do povo,
ele vai tirar os apócrifos, né? Ou vai pelo menos colocá-los à parte, né? Mas ele vai dar na mão do povo, especialmente, os 39 livros, né? Então esse resgate do cânon, isso foi algo realmente maravilhoso. Pela misericórdia de Deus na vida deles, e o testemunho do Espírito Santo, a igreja evangélica reconhece como canônicos, em relação ao Antigo Testamento, né? Que é no caso os 39 livros da Bíblia Hebraica, os mesmos livros que Jesus e os apóstolos e os judeus de um modo geral sempre reconheceram. Veja bem, o nosso foco e ênfase aqui está até o momento então né, sobretudo assim no Antigo Testamento, no cânon do Antigo Testamento, nos 39 livros, né? Então o que acontece é que nós temos aí agora então acesso ao que Jesus utilizou e o que os apóstolos utilizaram, né? Certo? Tenha sempre a certeza em seu coração de que Deus preservou a verdade dele ao longo dos anos e ela chegou até você, certo? É isso que você deve descansar com certeza, ok? Então agora vamos à parte 2, que é uma parte agora mais breve, mas é bem interessante. Nós vamos ter alguns gráficos, né, que vão ajudar aí no entendimento. Quantidade dos apócrifos e pseudo-epígrafes, né, a quantidade desses livros. Primeiro, os apócrifos, né, que significa o quê? Ocultos ou escondidos. Veja bem, são 15 os livros que compõem os apócrifos. Há quem conte apenas 14 ou 12, por considerar alguns deles em conjunto, certo? Então lembre-se disso. Os apócrifos são, num modo geral, são 15. Lembrando aqui, o que vimos no começo da aula, esses 15 livros, eles foram colocados na tradução chamada de Septuaginta. Então, quando foi feita a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, esses 15 livros foram colocados ali, certo? Então, os apócrifos são quantos? São aproximadamente 15 livros. Alguns contam 14, alguns contam 12. Por quê? Por causa das questões de agrupamento. Às vezes você tem 2 livros que, dependendo do momento da história, vão ser contados como um, certo? Então, se você quiser assim um resumo básico já sobre isso, quando alguém falar em apócrifo, você lembra que são de 12 a 15, dependendo do agrupamento ou não, certo? Então, de 12 a 15 livros, esse é o número dos apócrifos, certo? E consistem, né, esses apócrifos em diversos tipos de escritos. Por exemplo, narrativas, provérbios, profecia e liturgia. Provavelmente datam do 3º século antes de Cristo, por exemplo, Tobias, né? Até o 1º século depois de Cristo, por exemplo, segundo Esdras e talvez a oração de Manassés. Ok? Veja só, a Bíblia de Estudo Arqueológica explica que a coleção comumente designada apócrifos é limitada de 14 ou 15 documentos, lembre dos agrupamentos, né? Que foram, em sua maioria, escritos durante os séculos II a.C. e I depois de Cristo. Veja que as datas, né, os limites do começo até o fim, elas variam um pouco, certo? Mas depois nós vamos resumir isso num período geral, assim, tá certo? Os apócrifos, na verdade, eles representam apenas uma porção muito pequena da extensa literatura não canônica judaica desse período. Em 2 Esdras 14, há uma referência explícita à grande quantidade desse tipo de material existente naquele tempo. Nessa passagem, uma distinção é feita entre os livros canônicos do Antigo Testamento hebraico, no caso a serem proclamados a todos, né? Os canônicos, os 39, né? E os 70 livros, né? 70 livros que foram escritos depois, reservados para os sábios do povo, né? Então veja bem, dentro da própria cultura desses escritos judaicos, né? Lembra, os apócrifos na verdade são escritos judaicos, né? Então dentro da própria época deles aqui, eles também já faziam essa separação, certo? Os livros canônicos e esses aproximadamente 70 livros considerados apócrifos e pseudo-epígrafes, certo? Então eles faziam já também essa separação. O judeu messiânico chamado David Stern, no comentário judaico do Novo Testamento, ele comenta o seguinte sobre os apócrifos. Trata-se de uma coleção de 15 livros judaicos, escritos do século III ao século I a.C.,
ou melhor aqui, do século III antes de Cristo, talvez foi um erro meu aqui, ou não, eu tenho que só conferir, mas de modo geral, né, do século III antes de Cristo ao século I depois de Cristo, talvez, né, ou, conforme está aqui mesmo, né, século III ao século I antes de Cristo. Eles foram excluídos do Antigo Testamento hebraico. Veja, quem está dizendo isso aqui é um judeu messiânico. O que é um judeu messiânico? É um judeu que crê em Jesus Cristo. E, de certa forma, ele também vai preservar algum tipo de cultura judaica dentro da fé cristã, certo? Mas ele é um crente no Senhor Jesus. Então, isso é um judeu messiânico. Perceba que quem está falando aqui é um judeu messiânico. E ele vai dizer que esses livros apócrifos, totalizando 15, né, aproximadamente, eles foram excluídos do Antigo Testamento hebraico, embora colocados, né, ou embora os católicos romanos os incluam no cânon bíblico, certo? Os judeus não tinham esses livros apócrifos como inspirados, certo? Palavras de um judeu messiânico. Isso é muito importante observar, né? Agora então veja aí um gráfico como estão distribuídos esses livros, né? Veja só, os apócrifos, primeiramente só falando de apócrifos, né? No cânon do Antigo Testamento, no catolicismo romano. Então são 46 livros, né? Lembra? Isso tem influência lá da Septuaginta, aquela tradução grega, né? Onde foram colocados ali os 15 livros apócrifos, certo? Então o cânon no catolicismo romano do Antigo Testamento, ele tem 46 livros. Se você observar, tirando os apócrifos, que estão aqui destacados em azul para você, os outros livros são normais, né? Se você pegar a edição do catolicismo romano e tirar os apócrifos, você vai ter o cânon, certo? Nesse sentido não há problema nenhum. O Gênesis que você tem numa edição evangélica é o mesmo Gênesis que você tem na edição do catolicismo, certo? O livro de Jó que você tem numa edição do catolicismo romano é o mesmo Jó que você tem na edição evangélica, salvo talvez apenas alguns pormenores que envolvem assim a distribuição de capítulos. Isso pode acontecer algum tipo de divergência, né? Mas isso é uma coisa mais secundária, certo? Então, só deixando claro a você, se você tirar os apócrifos, nós estaríamos falando do mesmo cânon. O problema é que no catolicismo romano você tem os apócrifos colocados como se fossem inspirados, certo? Lembre o motivo disso. O motivo é para defender algumas doutrinas errôneas do catolicismo romano, certo? Então, onde é que estão os livros apócrifos na Bíblia, no Antigo Testamento, né, do cânon no catolicismo romano? Aonde estão esses livros apócrifos? Na parte dos livros históricos, por exemplo. No cânon, realmente hebraico, né, que também os evangélicos têm, os livros históricos eles são 12 livros. Porém, no catolicismo romano você vai ter mais 4, né? Você vai ter mais 4 que são apócrifos, né? Observe aqui, ó. Então você tem 12 livros, são de fato o cânon, o original hebraico. Só que no catolicismo romano você tem mais 4. Onde eles estão? Depois de Neemias você tem Tobias, você tem Judite. E também depois de Esther você tem 1 Macabeus, 2 Macabeus, certo? Então nos livros históricos, ao invés de 12, você vai ter aí 16, porque você tem mais 4 que são apócrifos, certo? E aqui está a sequência deles. Também lá nos livros poéticos, né? No cânon, de fato, original, no hebraico, você tem 5 livros poéticos, né? Porém, no catolicismo romano, você tem mais 2 apócrifos. Aonde eles estão? Depois de Cantares, você tem um livro chamado de Sabedoria e o livro de Eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes. Você tem um outro livro no catolicismo romano chamado de Eclesiástico, certo? E também nos profetas maiores, né? Você tem o livro de Baruque, depois de Lamentações e antes de Ezequiel, você tem o livro de Baruque, que é um livro apócrifo, certo? Então essa é a localização dos livros apócrifos no cânon do Antigo Testamento, nas edições do catolicismo romano, certo? Veja só essa nota aqui, ó. Essa nota aqui é tirada do material aí do Ezequias Soares. Veja o que ele diz. A Septuaginta, ou a tradução dos 70, né, contém todos os livros do cânon judaico, mais os apócrifos e alguns pseudoepígrafes. Desses livros, apenas
terceiro e quarto Esdras, veja bem, são livros assim apócrifos, né? Terceiro e quarto Esdras, terceiro e quarto Macabeus e a oração de Manassés não foram incorporados à Bíblia Católica, no caso no Concílio de Trento, né? No total são 15 livros apócrifos na Septuaginta, dos quais 7 desses livros são atualmente os conhecidos apócrifos anexados às edições católicas da Bíblia, certo? Então, 7 livros, e você tem aí no gráfico a localização desses livros, ok? Se você quiser, você pode até bater um print aí, você pode bater um print, né, dessa parte, dessa tela, e você pode ter isso sempre no seu celular, para alguma futura consulta que você tenha que vir a fazer, ou quem sabe até ajudar uma pessoa aí da sua família, né, que quer entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Veja só aí então quais são os livros apócrifos, esses 15 livros apócrifos, certo? Lembrando que depende do agrupamento, pode ser 12, 14, né? Vamos tratar como geral aqui que é 15. Uma observação, esse asterisco aqui, ó, você vai encontrar aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Significa o quê? Esse asterisco significa que esses livros que estão marcados com ele não foram aceitos pelo catolicismo, certo? Certo, ok? Então são esses aqui, ó, que estão em azulzinho no asterisco. Temos que ser justos, né, e honestos, né? Esses livros aqui o catolicismo não considera como inspirados, mas eles colocam, lembre-se, eles colocaram o que são apócrifos, na verdade, eles jogaram junto ali no cânon, né, e colocaram isso na mão do povo. Okay? Então veja quais são os 15 livros apócrifos. Eles estão divididos aí por assuntos, por temas, né? Os didáticos, os romances, os históricos, os proféticos e os lendários, né? Então você tem aí, ó, aqui você tem as datas. Perceba que majoritariamente, a maioria, né, é antes de Cristo, com a possibilidade de que, segundo a Esdras, né, ele tenha sido escrito aí por volta do ano 100 depois de Cristo, certo? Mas a maioria é antes de Cristo, certo? Veja então, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Tobias, Judite, 1º Esdras, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Carta de Jeremias, 2º Esdras, acréscimos a Esther. Aí você tem lá no livro de Esther, o capítulo 10, versículo 4, até o 16, 24. Essa parte é um acréscimo, né? Que é uma espécie de uma seção apócrifa que foi colocada no livro de Esther. Também você tem a oração de Azarias, que é um trecho, né? Um trecho apócrifo que é colocado aí no livro de Daniel. Você tem também Susana, que é uma parte que é agregada lá no livro de Daniel, capítulo 13. Você tem Bel e o Dragão, também está agrupado lá no livro de Daniel, virou o capítulo 14 daí, certo? E a oração de Manassés. Então, esses são os 15 livros apócrifos, certo? Esses livros aqui, irmãos, quando foi feita a tradução da Septuaginta, lembre-se, destacando novamente, né, eu havia comentado lá no começo da aula que nós trabalharíamos muito com repetição de termos, né, para que o assunto ficasse bem claro, certo? Então, lembro que a Septuaginta, ou a tradução dos 70, né? É aquela tradução que pega o Antigo Testamento hebraico e coloca ele para o grego. Só que nesse processo, isso no decorrer também dos anos, esse processo, quando foi feita essa tradução, os apócrifos, que eram o quê? Livros não canônicos, mas que foram escritos ali pelo povo judeu. Esses livros foram colocados juntos na tradução Septuaginta, fazendo parte agora, como se fossem, né, parte do cânon, certo? Do Antigo Testamento, ok? Então esses 15 livros foram parar na Septuaginta, que depois foi para a Vetus Latina, que foi para a Vulgata Latina. A Vulgata Latina se tornou a Bíblia muito utilizada na época da Idade Média, então esses livros acabaram tendo aí uma disseminação, certo? Depois lá no século XVI, o catolicismo romano vai se apropriar desses livros apócrifos, pelo menos parte desses livros apócrifos, para defender algumas de suas heresias, certo? Esta aqui é, na verdade, a verdade, né? Certo? Olha só, os apócrifos, eles têm aí alguns ensinos assim bem estranhos, né? Algumas distorções das escrituras, certo? Por isso que nós não o temos como canônicos, nós não o temos
como inspirados. Os próprios judeus, né, não tinham esses livros como inspirados, certo? Por quê? Porque não há como. Perceba que esses ensinos aí são, na verdade, heresias. Eles contradizem a palavra de Deus num todo, né? Por exemplo, você tem no livro de Tobias, capítulo 6, um ensino aí que, na verdade, é magia, né? E você sempre tem aqui a defesa, a resposta a isso, indo na Escritura. Se você quiser, você pode pegar, se você tem na sua casa, abra lá o livro de Tobias, volte um pouquinho, né, e veja ali onde é que está localizado o livro de Tobias. Você pode você mesmo verificar o que está sendo ensinado lá e veja se de fato não é um ensino de magia. E aí você vai para a Bíblia de fato e você verifica que a Bíblia condena isso. Aqui essas passagens condenam esse tipo de ensino que está sendo aqui ensinado nessa parte, pelo menos, do livro de Tobias. Por isso que não são livros inspirados, né? Tobias capítulo 12, lá o que acontece? Declara-se que 7 anjos permanecem diante de Deus e apresentam as orações dos santos. Isso aqui é uma questão complicada porque a Bíblia, o cânon realmente, os livros inspirados não deixam claro isso, não falam, né, de 7 anjos que permanecem diante, né, de Deus e apresentam as orações dos santos, certo? Então essas informações, elas são perigosas, né? Você tem também, desculpe, voltando aqui, na parte aqui de Tobias e também Eclesiástico, você tem que as boas obras, elas perdoam atos maus. Isso, na verdade, é uma heresia, né? Isso é uma heresia, né? Ninguém é salvo pelas obras, ou as obras não podem atribuir algum tipo de valor na nossa salvação. A nossa salvação, ela se dá, né, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Você tem aí e a nossa, obviamente, a nossa confiança agora nisso, a nossa fé depositada nisso, né? Então você tem aí os textos que refutam esse tipo de pensamento, né? Também Tobias, o Tobias, meus irmãos, é o campeão das heresias, né? O troféu assim de heresia no livro apócrifo vai para Tobias, né? Isso não significa que todo ele só ensina heresias, mas muitas partes que você pode ver aqui, a maioria vem de Tobias, né? Então, Tobias capítulo 5 e 6, um anjo que mente, é descrito lá um anjo que mente, e ensina um tipo de curandeirismo, né? Que é algo muito esquisito para a palavra de Deus. Veja, por exemplo, Êxodo 20 e 16, né? Esse tipo de ensino aqui é confrontado. Também em Judite 8, você tem uma mulher jejuando toda a vida, jejuou a vida inteira. Isso é também bem esquisito, né? Mateus 4, 2, você tem o Senhor Jesus jejuando aí 40 dias, né? Certo? Segundo Macabeus e livro de sabedoria, você tem lá a oração pelo perdão dos pecados dos mortos, né? No catolicismo vai envolver isso também um pouco a questão do purgatório. Um profeta também falecido, ele ora a favor do povo de Deus na terra. Então isso é realmente bem esquisito. A Bíblia diz em hebreu, na verdade, quem intercede por nós é o Senhor Jesus. A Bíblia também diz, né, que há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o justo, certo? Então é o Senhor Jesus quem intercede por nós, né? Então esse ensino aqui, novamente, que você tem aqui, perceba que ele é um ensino que é muito forte no catolicismo, que é o purgatório, né? Não confunda com purgatório, é purgatório, que vem de purgar, né? Que significa a ideia de ficar pagando, algo assim, né? Então alguém faz orações, e obviamente essas orações elas teriam um custo para serem feitas, né? E aí, meus irmãos, a história é complicada, né? Dentro do catolicismo. Você procura investigar um pouquinho sobre como foi construída, por exemplo, a Basílica de São Pedro, né? Então, se pagava para que essas orações fossem feitas, né? E então, a ideia, o que era ensinado ao povo, que essas orações poderiam então tirar a pessoa do purgatório e encaminhá-la para o céu, né? Então até havia uma musiquinha, um jingle, né, que era cantado naquela época, que dizia mais ou menos assim: cada vez que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Então perceba aí, uma musiquinha bem medonha, né, que era feita a partir de uma heresia ensinada pelo catolicismo romano, chamada de purgatório, que você não encontra de Gênesis e Apocalipse. Se você tiver os livros apócrifos na sua mão, você vai encontrar a base, que está lá em 2 Macabeus e Sabedoria.
Mas se você tira os apócrifos e fica com os 66 livros do cânon, Antigo e Novo Testamento, você não tem essa doutrina. Você não tem o purgatório na escritura, no cânon verdadeiro. Você não tem. Agora, se você joga os apócrifos aí no meio, daí você vai encontrar a base para isso, certo? Então veja só também o livro de sabedoria eclesiástico, né? Os justos são as pessoas que receberam uma alma boa ao nascer. Olhe só que ponto que chega. Aí, meus irmãos, cai naquela doutrina do catolicismo de que Maria nasceu sem pecado. Mas se você ver os textos aqui, a Maria também era pecadora. Embora uma serva de Deus, embora uma grande mulher de Deus, bem-aventurada, né? Porque teve a graça de Deus de poder gerar o Salvador, né? Mas uma pecadora que reconhece o favor de Deus e a necessidade do favor de Deus na vida dela, certo? Mas no catolicismo vai se encontrar base, né? Aonde? Para defender essa doutrina aqui. Vai se encontrar base nos apócrifos. Lembre-se, é somente nos apócrifos que encontra essas bases para essas heresias, né? Certo? O livro de Eclesiástico, né? Ele ensina, né? Ele traz o ensino de crueldade e orgulho. É totalmente o contrário do que realmente a palavra de Deus ensina, certo? Por isso, meus irmãos, nós não temos os apócrifos como inspirados, porque você encontra nesses livros heresias. Lembre sempre, você pode ter em algum momento, você vai encontrar informações úteis sobre contexto histórico, sobre a questão de costumes, até em algum momento, algum tipo de sabedoria popular você pode extrair desse material, mas esse material é um material que deve ser tratado com muito cuidado. Não deve se criar doutrina em cima desse material. Nós não precisamos desses materiais, essa que é a verdade, mas eles oferecem em algum momento algum tipo de informação, certo? Mas veja bem, se você coloca-os lado a lado com a escritura, você vai ver que esses materiais, eles ensinam heresias, que são totalmente contrárias à palavra de Deus, certo? Então, muita atenção ao lidar com esses livros apócrifos, certo? Veja só, meus irmãos, e os tais aí de pseudo-epígrafes, o que é isso, né? Título falso ou falso escrito, é isso que quer dizer pseudo-epígrafes. Veja só algumas definições aí, né? Sobre os pseudo-epígrafes, o David Stern, que é um judeu messiânico, ele pontua tratar-se de mais de 60 livros escritos entre o século III a.C. até o século I depois de Cristo, certo? Veja só outra fala sobre esses pseudoepígrafes. São os livros judaicos que falsamente proclamam ter sido escritos por Moisés, Enoque, Abraão, ou algum outro antigo herói da fé. A maioria dos livros pseudoepígrafes foram escritos entre 250 a.C. até 200 depois de Cristo. Perceba que esses nivelamentos aqui, ó, antes e depois de Cristo, as opiniões dos estudiosos elas variam um pouquinho, né? Mas de modo geral elas vão ficar próximas com algumas pequenas variantes, tá certo? O Norman Geisler e o William Nix comentam que não se sabe ao certo o número real desses livros, e vários autores apresentaram números diferentes para os livros mais importantes. Aí eles vão, pelo menos aqui, dar um destaque para 18 desses livros, certo? Eles consideram que talvez há muito mais, mas no material deles aqui, ó, no material do Geisler e do Nix, eles vão dar ênfase a apenas 18, que eu vou lhe mostrar, baseado neles, quais são daqui a pouco, certo? Sendo assim, em relação à quantidade dos apócrifos e pseudepígrafes, lembra que essa nossa segunda parte aqui, ó, é sobre a quantidade desses livros. Então aqui nós chegamos a um ponto que dá para resumir isso, certo? Os apócrifos, então, de 12 a 15, certo? De 12 a 15, dependendo do agrupamento, certo? No catolicismo são 7 livros dispostos como deuterocanônicos. Para os evangélicos, esses livros são chamados, na verdade, de apócrifos. Você acabou de ver que eles têm ensinos bem contraditórios, até mesmo heresias, se nós compararmos com o cânon das escrituras, certo? Então, no catolicismo são 7, mas ao todo, esses apócrifos são de 12 a 15. Os pseudepígrafes, destaque para 18, porém, conforme visto acima, podem ser mais de 60 até. A verdade é que não se sabe a quantidade exata, né? Veja bem, então, quais são esses pseudoepígrafes, né?
Os pseudepígrafes são esses aqui que eu já vou mostrar para você, certo? Aqui você tem 18, ok? Mas lembre-se que podem ser aí, talvez, algo em torno de 60, né? A verdade é que não se sabe ao certo, ok? Aqui estão apenas 18, que já é uma boa quantidade, né? O período desses livros, aproximadamente algo em torno de 200 a.C. até 200 depois de Cristo. Você tem, ó, por exemplo, veja que eles também são divididos por temas, né? Certo? Então você tem o livro de Jubileus, o livro de Aristeas, ou Aristeas, né? O livro de Adão e Eva, o martírio de Isaías. Primeiro é Enoque, que você já ouviu falar, talvez por aí, né? Eu já vou mostrar por que você provavelmente já ouviu falar, né? O testamento dos 12 patriarcas, oráculos sabilinos, a assunção de Moisés, segundo Enoque, ou os livros dos segredos de Enoque, segundo Baruque, ou o Apocalipse siríaco de Baruque, e terceiro Baruque, ou o Apocalipse grego de Baruque. Você tem também terceiro Macabeus, quarto Macabeus, o Pirk Abot, a história de Arricar, Salmos de Salomão, Salmo 151, lembra que o Salmo no cânon hebraico ele vai até o 150, né? Aí tem agora esse pseudepígrafe, que seria o Salmo 151, certo? E o fragmento de uma obra zadoquita, certo? Então veja bem aqui essa explicação aqui. Em Judas, capítulo 1, né? Judas, né, ele só tem apenas um capítulo, né? Judas capítulo 1, versículos 14, 15, nós temos uma possível citação do livro de Enoque. Se for o caso, lá no capítulo 1, versículo 9 de Enoque, e também da Assunção de Moisés. Lembre-se, Enoque e Assunção de Moisés são livros aqui, ó, dos pseudo-epígrafes, certo? É uma possível citação, ok? Paulo também, o que Paulo fez? O apóstolo Paulo, em algum momento ele vai citar poetas cretenses e gregos. Por exemplo, Arato, Menander e também Epimênides. Paulo aqui nessas passagens, né? Atos 17, aqui na verdade faltou o AT, mas é Atos 17, 1 Coríntios 15 e também Tito, né? Paulo vai estar usando aí citações, quem sabe, de poetas conhecidos daquele povo. Veja bem, meus irmãos, isso é uma questão de comunicação, né? Como nós fazemos hoje. Nós utilizamos muitas vezes desse artifício ao comunicar a verdade, né? Veja bem, eles foram usados apenas como citação, não como canônicos, certo? Usados apenas como citação, ou seja, para dar uma ênfase ao que se está falando. Mas esse material não é considerado canônico, não é citado como canônico. Você não vai ver isso na escritura, certo? Você vai ver apenas aqui o Judas fazendo uma alusão, talvez aí ao livro de Enoque e Assunção de Moisés, para dar uma ênfase ao que ele está falando. E também o Paulo vai citar às vezes, o apóstolo Paulo cita aí um poeta grego, alguma coisa assim, ou da ilha de Creta, como Epimênides, né, para dar uma ênfase ao que ele está falando. Como, né, o Paulo era um homem muito versado, um homem de um grande conhecimento, obviamente ele tinha acesso, ele conhecia esses escritores da época. E ele então os cita para dar uma espécie de uma ênfase, fazer ali como uma ilustração sobre o que ele está falando. Nós fazemos isso muitas vezes, né? Nós utilizamos às vezes de um escrito de alguém do nosso tempo, diante daquilo que estamos pregando ou ensinando, nós usamos a fala de alguém, nós usamos de repente uma fala que nós ouvimos num filme, de repente nós ouvimos uma fala importante que é verdadeira, de repente de uma música contemporânea. Então, de repente, a conversa que nós estamos tendo, até mesmo num sermão, de repente nós pegamos aquele trecho que é uma verdade e nós agregamos a nossa fala, apenas para dar uma ênfase, certo? Então isso é um recurso retórico, mas não há nada de enfatizar alguma divindade ou canonicidade naquilo ali, certo? A mesma coisa acontece aqui, meus irmãos, isso é algo muito simples de entender, né? Então quem atribui algum tipo de polêmica pelo fato de Judas talvez citar Enoque e Assunção de Moisés, quem atribui algum tipo assim de polêmica em cima disso está de fato assim exagerando, né? Em nenhum momento você vai ver algum tipo de atribuição, algum tipo de divinização ou canonicidade a esse tipo de livro pseudepígrafes. É apenas uma citação, certo?
Paulo também cita poetas gregos aí e cretenses para dar uma ênfase ao que ele está falando, certo? Ok? Então, meus irmãos, chegando aqui ao final, nós vamos fazer aqui esse breve resumo e então nós concluímos a nossa aula, certo? Qual foi, né? Nós vimos qual a origem dos livros apócrifos. Nós vimos aí um resumo inicial sobre o assunto, que na verdade os apócrifos tratam-se de literatura, escritos judaicos não canônicos, certo? Foram escritos de modo geral no período assim do ano 300 a.C. até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, ok? Conhecendo os termos, nós vimos aí que significa apócrifo, significa oculto, escondido, né? Deuterocanônico, usado aí expressão, palavras pelo catolicismo romano, né? O que significa deuterocanônico? Significa segundo cânon ou cânon secundário. E vimos também pseudo-epígrafe, que quer dizer o quê? Falso escrito ou título falso, né? Nós aprendemos sobre a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega. E lá foram colocados os 15 livros apócrifos. Aí foi para a Vulgata Latina também, certo? Nós vimos isso, né? Da Idade Média, né? Esse período da Idade Média, que vai do ano 500 aproximadamente, é claro, estamos falando assim no nível geral, aproximadamente do ano 500 até o ano 1500 depois de Cristo, certo? Então, da Idade Média até chegar à Reforma. Lembre-se que nesse período da Idade Média, uma tradução que foi muito utilizada foi a Vulgata Latina. E lembre-se que na Vulgata Latina, mesmo que o autor dela, que foi o Jerônimo, não dava valor aos apócrifos como se fossem canônicos, acontece que depois da morte dele, isso foi de alguma forma aí, a gente não sabe os detalhes, né? Mas isso foi colocado dentro da Vulgata Latina. Sendo que a Vulgata Latina foi uma Bíblia muito utilizada durante o período aí da Idade Média. Então, quando chega esse período aqui, ó, quando vai estourar a Reforma, né, o catolicismo já tem acesso a esses materiais apócrifos, né, porque eles já vieram durante toda a Idade Média por meio da Vulgata Latina e até mesmo da Septuaginta, né. Então, eles vão aí recorrer a esses livros apócrifos, porque eles vão encontrar aí as bases para defender as suas doutrinas heréticas, conforme nós já vimos, né, certo? A quantidade dos apócrifos e pseudepígrafes, né? Nós vimos aí os apócrifos, eles são aproximadamente 15, depende do agrupamento, né? Então, para você resumir, você pode sempre falar assim, de 12 a 15. Por que que varia? Porque às vezes alguns agrupam, colocam juntos, aí por isso varia. Então, de 12 a 15 são os apócrifos, ok? Os pseudepígrafes, não se sabe exato quantos são, mas podem ser aí algo em torno de 60, talvez mais, talvez um pouco menos, né? Certo? Ok, meus irmãos? Então, uma conclusão, né? Portanto, diante do que vimos até aqui, podemos refletir a partir da seguinte argumentação. Veja só o que nos contribuem aí o Geisler e o Nix. Com a possível exceção de 2 Esdras, todos os livros apócrifos são pós-bíblicos para o judaísmo, ou seja, depois do último profeta, no caso Malaquias, certo? Então os apócrifos, com exceção de 2 Esdras, que talvez foi escrito lá pelo ano 100 depois de Cristo, certo? Mas assim, a grande maioria dos apócrifos foram escritos aí nesse período aí interbíblico, né? Ou pelo menos aí até o ano 100 depois de Cristo. Então os apócrifos fazem parte desse período, né? Que no judaísmo, no Antigo Testamento, com a finalização do profeta Malaquias, esse já seria um período pós-bíblico, né? Foram escritos depois do tempo em que o espírito profético havia abandonado Israel. Mas, veja bem, antes de o profeta proclamar, preparai o caminho do Senhor, né? E a plenitude do tempo chegou, quando Deus falou por meio do seu Filho, no caso Jesus Cristo, né? Então, o período usado aqui, né, escrito de uma forma assim bem elegante, bonita pelo Geisler e o Nix, é que os escritos apócrifos não canônicos, né, eles foram escritos nesse período aí, depois de Malaquias, né, até o aparecimento do Senhor Jesus, certo? E lembre-se, o Senhor Jesus, você não vai ver ele citando os livros apócrifos, né, certo? Embora não haja dúvida do valor histórico, conforme já viemos falando, né, de alguns livros apócrifos, ainda assim
eles não fazem parte do cânon hebraico, a qual os outros 39 livros do Antigo Testamento pertencem. Por que que não fazem parte? Novamente, aqui resumindo, né? Parte do que ensinam não é bíblico, ou seja, é herético. A maior parte dos apócrifos foi escrita no período intertestamentário. Não fazem parte do cânon porque seus ensinos são contraditórios em relação à palavra de Deus, mostrando assim não serem inspirados. É algo, na verdade, sim, muito simples, né? Certo? Então, os apócrifos não são inspirados. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Então, nós queremos deixar apenas para você aí, você pode dar uma investigada, né, sobre essas indicações de livros e vídeos, certo? Esse livro aqui, uma introdução geral à Bíblia, né? Você tem aí as páginas, muito bom, bem detalhado. Você tem também aqui as páginas desse livro, Origem, Confiabilidade e Significado da Bíblia. Quando eu citei durante a aula o Roger Beckwith, então eu estou baseado nesse livro aqui, ó. E tem um capítulo desse livro que chama-se Os Apócrifos, certo? Então é muito bom também. Nessas páginas aqui, o já conhecido Manual Bíblico SBB, você pode dar uma olhadinha lá. Também nessas páginas aqui, o Comentário Judaico do Novo Testamento, desse judeu messiânico chamado David Stern, né? Também nessas páginas da Bíblia de Estudo Arqueológica, você vai encontrar ali boas informações. E todo o livro, escrito objetivamente para lidar com essas questões aqui de apócrifos e pseudepígrafes, né, mais focados aí, na sua maioria, aos conhecidos como apócrifos do Novo Testamento, né? Esse livro aqui, irmãos, é muito, muito bom. Esse livro aqui foi escrito pelo Darrell Bock, né? Esse livro aqui, ó, Os Evangelhos Perdidos, né? Os Evangelhos Perdidos, sobre os escritos achados em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, né? São, na verdade, apócrifos esses livros, pseudepígrafes, né? Publicado aí pela editora Thomas Nelson no ano de 2005. O autor, ele não está aqui, mas é o Darrell Bock, um ótimo teólogo, cristão, crente no Senhor Jesus, e que trabalha muito com essas investigações desses manuscritos, certo? Então, os Evangelhos Perdidos aqui, na verdade, é uma análise que ele vai fazer, né, a partir desses livros apócrifos e pseudepígrafes, certo? E é um material muito bom porque é uma reação, na verdade, a esse movimento que se chama neognosticismo, né? E você pode aprofundar isso, eu estou colocando isso aqui no final, não para nós entrarmos nisso agora, mas para que fique aí um gosto para você investigar um pouco aí sobre as questões do neognosticismo, aquilo que você viu acontecer lá no filme O Código da Vinci, que na verdade você tem um livro também, né? Levantar essas polêmicas, né, sobre o Evangelho de Tomé e por aí vai, né? De onde vieram essas informações sobre a questão de Jesus e Maria Madalena, né? Tudo isso, meus irmãos, na verdade são encontrados nesses materiais aí, ó, materiais apócrifos e pseudepígrafes, mas nesse caso materiais mais da época daí do Novo Testamento, certo? Então o Darrell Bock, ele fez uma pesquisa muito boa e ele vai, com muita habilidade, com muita capacidade, ele vai desconstruir muitas dessas coisas que se criaram em cima desses livros apócrifos e pseudepígrafes do Novo Testamento, certo? Então vale a pena você conferir esse material, é muito bom. Mas se você quiser ser mais objetivo, de repente, você quer ver um vídeo, então nós indicamos aqui para você também alguns vídeos. O Paulo On, você pode procurar o vídeo dele sobre os apócrifos. Também o Iago Martins tem um vídeo muito bom. A pergunta do vídeo é: Lutero tirou livros da Bíblia? Também o Ezequias Soares, no vídeo Os Livros Apócrifos e Pseudoepígrafos. E você tem também o conhecido pastor e pregador no Brasil, o Augustus Nicodemos, né? Com o vídeo Os Evangelhos Apócrifos, certo? Então esses materiais aí certamente já vão lhe ajudar, e esses materiais na verdade também vão, de certa forma, né, concordar com tudo aquilo que nós falamos ao longo dessa aula de número 3, tá certo? Se Deus permitir, nós nos veremos aí na próxima aula, né? A aula de número 4, que será a nossa última aula da disciplina de Bibliologia, tá certo? No mais, que Deus abençoe você, querido irmão, abençoe sua família, siga firme nos seus estudos. Qualquer dúvida paralela que você possa ter, você fique à vontade para nos procurar
você tem o nosso contato e de alguma forma nós vamos tentar lhe ajudar. Se você, porventura, é alguém ligado ao catolicismo romano, que acabou tendo acesso talvez a esse link, a esse vídeo, né? Talvez alguém compartilhou esse vídeo com você e você faz parte do catolicismo romano. Eu, educadamente, com muito respeito, peço a você que avalie aquilo que nós falamos aqui. Leve em conta. Você é inteligente, Deus lhe deu capacidade. Verifique se o que falamos aqui não é verdadeiro. Você vai ver que é. Então, dê uma olhada com mais atenção na parte do Antigo Testamento, na sua Bíblia de edição católica. E você vai encontrar ali aqueles 7 livros apócrifos. Muitas doutrinas que você cresceu ouvindo, você só vai encontrar nos apócrifos. Então você que é inteligente, você já deveria, logo já vai lembrar, já vai pensar, mas por que só nesses apócrifos eu encontro sobre purgatório? Por que só nos apócrifos eu vou encontrar base para a salvação pelas obras? Por que só nos apócrifos eu vou encontrar base para a oração pelos mortos? Então dê uma olhada, tente com muita vontade, vá atrás, investigue, peça ajuda a alguém para direcionar você melhor, tá certo? Então essa é a minha oração, que você possa dar uma investigada melhor no cânon do Antigo Testamento, na Bíblia de edição católica que você tem, certo? O cânon hebraico e o cânon evangélico, ele consiste de 39 livros. Se você tem uma edição do catolicismo romano, no Antigo Testamento você tem 46 livros, porque você tem 7 a mais. Esses 7 são os livros apócrifos. Se você tirá-los, você vai ter os 39. Esses 7 ensinam algumas heresias. Se você tirar esses 7, você tem os 39 e ali você tem a palavra de Deus, certo? Que Deus te abençoe, querido, que isso possa ter sido útil para você e para a sua vida, tá certo? Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.